Temos aqui a mais recente geração do Mercedes GLC, que tem a particularidade de ser totalmente elétrico. Vai chegar ao mercado no início do ano de 2026 e nós vamos mostrá-lo aqui em mais um vídeo da Razão Automóvel. Esta é a terceira geração do Mercedes GLC, o SUV, que é o carro mais vendido da Mercedes em todo o mundo. É, como sabemos, um tipo de carroceria muito universal e isso explica esse sucesso de vendas. Um dos fatores interessantes desta nova geração é esta grelha pixelada, que são mais de 900 pixels, que tem um relevo de 5 mm cada e que se podem iluminar e dão um visual mais personalizado à frente do carro. É uma grelha que vai ser utilizada não só no GLC, mas também em outros futuros modelos da Mercedes. Como eu referi, ela pode ser totalmente iluminada ou não. O facto de ser iluminada é uma opção que está disponível e joga bastante bem com os faróis, que têm esta sobrancelha, como a Mercedes lhe chama, para a função de luzes de condução diurna. E depois temos aqui, enfim, uma réplica da estrela da Mercedes nesta versão que tem os faróis digitais, o Digital Light, que é uma opção de topo do Mercedes GLC novo, quando normalmente de base os GLC têm faróis full LED, tanto à frente como atrás. Percebe-se pela silhueta do GLC que foi feito um trabalho muito profundo para melhorar a aerodinâmica e, na verdade, ele tem um coeficiente de arrasto de 0,26, coeficiente de arrasto que é basicamente aquilo que custa ao automóvel avançar pelo ar. É um valor aceitável para um SUV. Normalmente os sedãs e os carros mais baixos têm naturalmente um valor melhor. Neste caso, o Mercedes CLA novo, que é um carro que tem a mesma tecnologia, tem um CD de 0,21, obviamente por ser um carro mais baixo. Jantes de 18 a 21 polegadas, 21 é um novo máximo que não existia na anterior geração. E depois temos esta linha de carroceria descendente também para beneficiar a aerodinâmica e com o carro a terminar aqui com um pequeno apêndice para que exista menos turbulência e melhor também a aerodinâmica. Na traseira, uma vez mais, os faróis são Digital Light, mas que na versão normal são Full LED, e depois esta máscara negra que ajuda a dar um ar mais desportivo à traseira do carro, ao mesmo tempo que também diminui visualmente a massa de metal e a altura perceptível do novo GLC. Claro que o GLC é um automóvel totalmente novo e, portanto, é natural também que tenha um novo sistema de propulsão. Ele tem um motor elétrico à frente e um atrás. Neste momento apenas sabemos que a potência total são 360 kW, ou seja, 489 cavalos. Não existe ainda a confirmação da divisão da potência entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. A bateria é de 94 kWh e a Mercedes-Benz anuncia uma autonomia a rondar os 700 km para esta versão 400 Formatic, que é de momento a única que está disponível. A potência máxima de carregamento em corrente direta são 330 kW, graças à tal plataforma de 800 volts. Sabemos já que a Mercedes anuncia que em apenas 10 minutos, na potência máxima de carregamento, é possível adquirir nada menos do que 300 km de autonomia, o que é um valor bastante interessante num tempo tão curto. O carregamento em AC, ou seja, corrente alternada, pode ser feito a 11 kW ou a 22 opcionalmente, claro que aí demorando muito mais tempo a carregar. O novo GLC tem uma série de recursos técnicos muito interessantes e alguns deles bastante invulgares nesta classe. Por exemplo, no capô dianteiro existe um sistema que junta as imagens escolhidas por várias câmaras para mostrar o que há debaixo do carro na parte dianteira. Isso é muito útil na condução em todo o terreno, obviamente. Mas também este eixo traseiro é muito interessante. Em algumas versões, opcionalmente, o eixo traseiro pode ser direcional, ou seja, isso quer dizer que as rodas traseiras podem rodar para um lado ou para o outro com diferentes propósitos. Acima dos 60 km/h, as rodas traseiras giram na mesma direção das dianteiras para o carro ganhar estabilidade. No entanto, quando elas rodam na mesma direção,
essa rotação está limitada a 2,5 graus. Na direção oposta, vai até aos 4,5 graus. A sofisticação do eixo traseiro, ou do que existe por lá, chega até a uma caixa de velocidades, de 2 velocidades, tal como existe no CLA, que serve basicamente para otimizar a eficiência do sistema de propulsão elétrico. A primeira é usada em arranques e em velocidades baixas até médias, e a segunda velocidade entra em ação a partir de velocidades mais elevadas. Não existe um valor exato que vos possa dizer quando é que a segunda entra em ação ou quando é que é engrenada, simplesmente porque isso vai variar de acordo com o estilo de condução adotado e também com o modo de condução que tiver sido selecionado. Temos mais espaço do que tínhamos na geração anterior. A distância entre eixos também aumentou 8,4 cm, o comprimento total do carro aumentou 13 cm, mas esse aumento da distância entre eixos de 8,4 cm permitiu aumentar o espaço para pernas, principalmente atrás, em 4,6 cm, o que faz com que o carro seja naturalmente mais espaçoso. O volume da bagageira, de 570 litros, é superior ao do GLC com motor a gasolina e também nas versões plug-in híbrido anteriores, e supera também o de um potencial concorrente, o Audi Q6, também ele totalmente elétrico. Por vezes as marcas de automóveis fazem experiências com novas soluções que depois percebem que não funcionam muito bem junto aos seus clientes e voltam atrás em soluções que tinham adotado antes. Um exemplo, este volante é novo, bastante compacto e voltou a ter o comando rotativo para o volume do áudio e também o do controlo da velocidade de cruzeiro, porque exatamente os seus clientes deram-lhes esse feedback de que preferiam as soluções antigas em vez das que estão agora. Por exemplo, nesta versão que temos aqui, que é uma com acabamentos AMG, já estão as patilhas colocadas atrás dos braços do volante, que não estão nos carros que foram usados para os testes de protótipos. Nesses carros existia o sistema de variação da regeneração, da recuperação de energia, estava nesta alavanca, tal como acontece no CLA. Mas os clientes da Mercedes e também a imprensa foram da opinião que as patilhas funcionavam melhor e, portanto, a Mercedes vai voltar a adotar estas patilhas de regeneração que depois também vão ser colocadas no novo CLA. A Mercedes, aliás, manteve alguns comandos físicos, o que é sempre de elogiar, porque não faz com que, não obriga o condutor a ter que ir sempre a este ecrã digital enorme, o maior de sempre na Mercedes, de 39,1 polegadas, que é o seu Hyperscreen, que aparece aqui em estreia, na sua versão mais evoluída. O Mercedes GLC tem 3 tipos de painel de bordo. Embora a área ocupada pelos ecrãs seja a mesma, na verdade eles são diferentes. No nível de entrada, o nível básico, existe a zona da instrumentação com um ecrã de 14 polegadas, a zona do infoentretenimento e depois, diante do passageiro, pode ser colocada uma fotografia digital, seja do próprio sistema da Mercedes-Benz, que está na 4ª geração, este sistema do utilizador, ou também o próprio utilizador pode carregar fotografias suas personalizadas. Um segundo nível, que é um nível que tem 3 ecrãs, os mesmos 2 que referi antes, e depois um terceiro ecrã digital para a utilização do passageiro dianteiro. E por fim, este que é o Hyperscreen, que tem as tais 39,1 polegadas e que ocupa toda a largura do painel de bordo num único ecrã. Este sistema da Mercedes-Benz utiliza uma série de recursos de inteligência artificial e utiliza recursos da Google, da Microsoft, para que seja muito mais do que apenas um assistente. Eu posso perguntar ao sistema para ele pedir a ele para me levar ao aeroporto, que é uma função absolutamente normal de qualquer sistema de navegação. Vamos ver. Hey Mercedes. I'm listening. Take me to the airport. I'm calculating the best route to the destination Stuttgart Airport, Fluffenstrasse 32, Stuttgart. Aqui tivemos a função normal, como se fosse um assistente de voz do sistema de navegação. Mas esta geração faz muito mais do que isso. Eu primeiro vou cancelar a navegação e agora vou ver se o sistema me dá uma informação bastante mais específica e didática. Hey Mercedes.
How can I help? How does an earthquake occur? An earthquake occurs when energy that has been gradually stored in the Earth's crust is suddenly released. This energy release often happens due to the movement of tectonic... Temos então uma zona central com um piso totalmente plano, ou quase totalmente plano, o que facilita muito a vida do passageiro central traseiro. A altura, eu tenho 1,80 m, a altura acima da minha cabeça ainda cabem mais 7 dedos, o que quer dizer que qualquer passageiro com até 1,90 m pode viajar com todo o espaço no banco traseiro. Este tejadilho panorâmico é de série em todas as versões e depois pode ter 2 níveis de extras. Um primeiro nível com a variação da opacidade, ou seja, pode ser dividido em 9 secções, umas translúcidas e as outras não. E depois tem também a possibilidade de mostrar umas estrelinhas na condução noturna para tornar o ambiente interior mais divertido, mais personalizado. Aliás, a Mercedes joga muito com a personalização do interior. Existem 11 diferentes ambientes em que o interior pode estar mergulhado, em que mudam as tonalidades, mudam o funcionamento dos bancos, mudam a climatização. Enfim, é uma adaptação bastante personalizada a cada utilizador. E pronto, fica aqui apresentado o novo Mercedes-Benz GLC elétrico, que vai chegar ao mercado no início de 2026. Há muita curiosidade em relação a este modelo, porque realmente representa uma nova geração de elétricos para a Mercedes, iniciada com a CLA, e também porque vai ter, mais ou menos nessa altura também, a chegada de um arquirrival da BMW, o novo iX3, um carro que também vai estrear plataforma totalmente nova, interiores totalmente novos e que vai ser realmente o concorrente direto do GLC. Preços ainda não há, ainda haverá que esperar uns meses para que estejam definidos, mas a primeira apresentação estática e sumária do GLC fica feita.